Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos iniciar o acompanhamento mensal do KNCR11, é um fundo imobiliário de papel da Kinea, uma empresa do Itaú. Hoje ele é o maior fundo imobiliário de papel que temos na bolsa, com um patrimônio líquido de 10,96 bilhões, quase 11 bilhões de reais. Aqui temos um pouco sobre o fundo, e no final de abril a Kinea apresentou uma alocação em relação ao seu patrimônio de 78% em ativos alvos, 14,8% em LCI e 6,9% em instrumento de caixa. O fundo também tem Nós temos também que a cota patrimonial deveria estar custando ali por volta nós temos que a cota patrimonial deveria estar custando por volta de R$ 102,38, porém nós temos aqui o KNCR cotado no dia de 8 a R$ 105,58, o que nos traz um preço sobre VP de 1,03, ou seja, o fundo está 3% mais caro do que ele realmente vale. Aqui nós temos que o fundo distribuiu 1,10 por cota no dia 14/5/2026 e mais para baixo aqui também o gestor traz a taxa de administração do fundo, sendo que não existe taxa de performance. Mais abaixo nós temos as principais movimentações na carteira. Aí eles trazem que neste mês foi realizado investimento em novas operações de CRI no valor de 70 milhões. Essa operação foi dividida em 4 partes. A primeira foi essa operação foi dividida em 2 partes. A primeira foi um CDI. A primeira foi um CRI no valor de 45,5 milhões, com a taxa super tranquila de CDI mais 1,65%. Isso aqui é bom a gente observar porque geralmente essas taxas pequenas nos indicam que o devedor ele é muito bom ou que a garantia também é muito boa. E vendo que é a Kinea que está gerindo o fundo, nós conseguimos ver que provavelmente o devedor é muito bom. Temos aqui também 25 milhões, que foi de um CRI do HSLG e ao CDI de 1,90%. Totalizamos aqui 70 milhões com uma taxa média de CDI mais 1,74%. Eles trazem também que eles estão com a expectativa de desembolsos futuros, ou seja, novos investimentos, e traz uma tabela com esses investimentos que estão prestes a sair do forno. Aí tem aqui que vão ser mais ou menos 1,8 bilhões de reais que vão ser investidos aí nos próximos dias. Então isso pode aumentar um pouquinho o rendimento do fundo. Mais para baixo nós conseguimos ver o resumo da carteira. Mais uma vez, 78% do patrimônio está alocado em CRI atrelado ao CDI, uma taxa média de 2,7% ao ano, é uma taxa totalmente tranquila. Já 0,1% está em inflação, ali é uma taxa média de 9,3%. Isso aqui também está muito tranquilo. E taxas baixas aumenta a confiança de que quem pegou o dinheiro emprestado vai pagar, porque é muito mais fácil, por exemplo, para quem pegou emprestado pagar CDI mais 2%, que hoje em dia o CDI está em 14,50%, então fica ali aproximadamente em 16,50%, de que pagar, por exemplo, CDI mais 8%, que aí seria lá para 24% ao ano, então seria muito mais alto, sabe? Então essas taxas baixas também são boas. Aqui nós temos a alocação do portfólio segundo o indexador. Aí nós vemos que 92% do portfólio é CDI. Isso é importante porque a gente sempre tem que avaliar o indexador para poder saber no que o fundo investe, para a gente poder cobrar do fundo.
Por exemplo, o CDI hoje ele está na faixa de 14,50%. Só que quando você diminui o imposto de renda, a gente pode colocar o menor, que é 0,15%. Levando em consideração que você só vai resgatar esse dinheiro após 30 dias, então você vai ter ali mais ou menos uma rentabilidade de 12,5%, 12,40% ao ano. Então você tem que obrigatoriamente exigir com que o fundo ele pague mais do que o CDI, porque senão não faz sentido nenhum você deixar o dinheiro investido na renda variável se na renda fixa é mais rentável. Então, no caso aqui, a gente observa o CDI, porque ele é indexado a maior parte ao CDI, mas se caso fosse ao contrário, é bom a gente sempre olhar a tabela do IPCA. Por exemplo, o mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Então, nós temos aqui o acesso a todo o IPCA de 2026. Estou gravando aqui em maio de 26. Levando em consideração que o IPCA de janeiro ele vai ser contabilizado em fevereiro, que é quando vai sair, e somente em março que o fundo vai repassar para o cotista. Então, por exemplo, esse mês agora recebemos os dividendos dos fundos que estão atrelados ao IPCA, que eram referentes ao mês de março, porque estamos em maio. Então, em abril saiu o resultado, aí agora em maio o fundo repassa para os cotistas. Então, temos sempre aí esse deságio de 2 meses. Inclusive, você está achando que o IPCA esse ano vai fechar em quanto? Para mim, vamos ficar ali por volta de 7, 8%. Se for, né, eu volto aqui no vídeo para a gente fazer um postzinho no Instagram. Aqui temos a DRE do fundo. Eu gosto muito da DRE do KNCR11. Aqui nós temos a DRE do fundo. E eu gosto muito da DRE do KNCR11 porque ele traz 12 meses. Então a gente consegue ter uma noção mais ou menos de como foi a evolução do fluxo de caixa do fundo durante esses 12 meses. Levando em consideração, gente, sempre que fevereiro é sempre um mês atípico. Por que fevereiro é um mês atípico? Porque o fevereiro já tem menos dias úteis, e lembrando que CDI e IPCA vai render de acordo com esses dias úteis, e também é em fevereiro que tem o carnaval, então a gente tem, além de poucos dias úteis, porque o mês é pequeno, já temos uma boa parte dele sendo feriado. Então o rendimento de fundo de papel aqui em fevereiro sempre vai ser menor. Aqui no mês de abril nós temos um resultado líquido de 16. Aqui no mês de abril nós vamos ter um resultado líquido de R$116. Aqui no mês de abril nós tivemos um resultado líquido de 116 milhões de reais e o fundo distribuiu 117 milhões, ou seja, ele utilizou um dinheirinho da reserva para poder manter a distribuição ali dentro do guidance. Basicamente o fundo ele gerou 1,9 por cota e distribuiu 1,10. Aqui nós temos que o fundo ainda apresenta uma reserva acumulada de 0,19%, então tá super. Aqui o fundo mais abaixo eles trazem que o fundo possui uma reserva acumulada não distribuída de 0,19 centavos por cota. Então ainda estamos aí meio que tranquilos. Abaixo nós vamos ver a carteira de ativos do KNCR11. E é aqui que eu quero mostrar a vocês um detalhe que geralmente não é levado em consideração. Quando nós olhamos, vimos bastante CRIs, porém, e o fundo sempre traz, é um fundo super diversificado. Ok, é um fundo super diversificado, isso aqui não é mentira. Mas você tem que observar também a questão de que quantas vezes o mesmo devedor aparece. Por exemplo, se a gente somente olhar aqui, vamos ver que esse CRI da JHSF Mouse está aqui com no máximo 3,9% do PL do fundo. Porém, se nós somarmos o mesmo devedor, que é o JHSF, aqui vamos ter 6% do PL do fundo em apenas um devedor. Isso aqui se repete nesse que eu deixei destacado de azul, que é o Brookfield. Percebam que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos descer mais um pouco, 9, 10, vamos descer mais, 11 CRIs de um mesmo devedor.
E se somarmos a porcentagem, que é esse númerozinho que aparece aqui, isso vai dar quase 20% do PL do fundo em apenas um devedor. Não é uma coisa assim extremamente preocupante, mas a gente vê que é uma questão que devemos se atentar. Então, temos fundos que estão abaixo do valor patrimonial, com concentrações muito menores em apenas um devedor, e que está entregando também a mesma rentabilidade ou rentabilidade superior. E ainda temos o pessoal preferindo a Kinea. Não que seja ruim, a gestão da Kinea é maravilhosa, mas no momento agora eles estão um pouco expostos a esse Brookfield. Então, se caso essa empresa tiver algum problema, 20% da renda do fundo pode estar comprometida. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, terminamos aqui o relatório. Então, esse foi o vídeo do acompanhamento mensal do KNCR11. Lembrando que nós vimos as principais informações, como cota patrimonial, analisamos também a DRE do fundo, reserva e também quais são as próximas operações que o fundo está buscando. Então agora só nos resta deixar o like e um comentário. Se possível, compartilhe também o nosso vídeo e até a próxima.